Que o Senhor venha coordenar, trazer a direção, porque dependemos de Ti, Pai. Enche esse lugar da Tua glória, enche do Teu poder, enche da Tua unção. Traga aqueles que ainda não vieram, que possam estar com vontade de estar aqui, que o Senhor quer trazer, que o Senhor acha necessário estar aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder em nós, porque necessitamos deles em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Amém. Estamos aí mais uma vez, para ministrar a palavra do Senhor. E hoje, amados, nós terminamos o livro de Efésios, Eu soube com o nosso irmão Alexandre, o capítulo 6. E hoje eu sinto a necessidade de trazer um estudo para vocês sobre autoridade, Autoridade é fundamental na igreja do Senhor, Isso é uma coisa que a gente tem que andar um pouquinho, caminhar um pouquinho, para que nós possamos ter uma noção do que significa autoridade na igreja, e muitos que já sabem, para recordar que nunca é bom a gente esquecer que o nosso Deus é a autoridade máxima, Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1.
versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Oi? Tá no Data Show, quem quiser, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, com letra maiúscula, S com letra maiúscula, né? Sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sabe lá o que é isso, amado? Essa autoridade foi passada de Deus para o homem, Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Primeira coisa que a gente esclarece aqui é sobre essa autoridade de Jesus. Amém, queridos? Esse texto aqui está bem claro que é uma revelação de Deus, né? Que traz a consistência da nossa existência. Porque, como diz aqui, amados, ele foi, como é que se diz? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentado por todas as coisas. Mas antes ele diz o seguinte: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não falou, não fez só a terra, não, fez o universo. Todas as coisas foram feitas. Então ele está acima. Antes do mundo existir, Deus já constituiu que seu Filho seria este da qual ele passou a autoridade de todas as coisas, todas, herdeiro de todas as coisas. Então, amados, o que eu quero estudar com vocês sobre essa autoridade que Deus passou a Jesus Cristo, como ela chega à igreja. Como chega à igreja, não a igreja de quatro paredes, mas quando chega a mim e a você. Que a intenção que nós temos, principalmente nesses últimos tempos, com tantos estudos, né, com tantas coisas, é que tem uma direção da igreja cristã que nós possamos estar sentindo, né, como profetas, como homens de Deus, estamos caminhando para o fim, mas cada vez mais por perto do fim. Nunca vai saber quando é o fim, mas estamos caminhando para um fim. Estamos vendo que as coisas estão indo, a degradação humana está cada vez maior, né? Os conceitos de Deus na terra estão sendo dizimados, estão sendo tirados, estão sendo desfeitos, né? Então a autoridade humana tem feito uma coisa diferente aqui na terra. Então a gente tem que ver algumas coisinhas para a gente entender isso. Eu botei aqui, o conhecimento te faz entender como funciona o que Deus quer realizar através de você. Jesus falou uma frase de João 8,32 que todo mundo conhece, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz, né, sem conhecimento, né, com falta de conhecimento, o homem morrerá, o homem se destruirá, né? Sem falta de conhecimento, o homem não consegue chegar a lugar nenhum. Então, Deus nos deu a mente para trazer o conhecimento. Então, conhecereis a verdade, né? Por falta de conhecimento, o homem será destruído.
Então, o conhecimento faz entender como funciona o que Deus quer realizar através de você. Agora, o ensino, que eu chamo de discipulado, te dará autoridade através do conhecimento. Ninguém conhece uma coisa se não ensinar essa pessoa. Amém? Estão acompanhando o raciocínio? Ninguém vai ter conhecimento, né? A doutora Jane é médica porque ela, através do ensino, ela adquiriu conhecimento. Através do ensino, ela adquiriu conhecimento. Então, a gente precisa ter um instrutor, um discipulador, uma pessoa que nos orienta. Amém, queridos? E na prática do conhecimento que você adquiriu, o poder de Deus será a ferramenta que Ele usará através da autoridade delegada para cada um de nós pela palavra. Então é uma coisa ligada à outra que Deus me colocou aqui para eu poder trazer para vocês essa escadinha para chegarmos ao conhecimento da autoridade que Deus deu à igreja, né? E não só a igreja, você. Para quê? Para que a gente entenda que nós estamos num mundo, numa terra onde foi condenada. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Amém? Vamos lá? Vamos ler do versículo 14 em diante. 13 em diante. Gênesis capítulo 3, 13 em diante. Gênesis 3, 13 em diante. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre os homens, entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá o calcanhar e tu ferirás. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Só até aqui. Eu não vou tecer comentários sobre todo o texto, né? Eu queria colocar uma coisa para vocês que vocês vão entender. Primeiro, o que eu quero atentar aqui, que maldita é a terra. A partir daqui, a terra já não é um lugar abençoado. Ou seja, tudo aqui foi mudado a partir desse dia. A terra hoje em dia você pode ver que ela está produzindo espinhos e abrolhos, como diz a palavra de Deus. Coisas que a gente sabe que é sofrimento e tristeza, né? Então aqui nós somos, tanto o homem quanto a mulher, mudou o curso daquilo que Deus tinha preparado para o homem. Agora, o que Deus tinha preparado para o homem? Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E assim disse Deus, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus deu autoridade ao homem para cultivar a terra, para arar a terra, sobre todas as espécies de vida na terra, o homem se tornou autoridade sobre tudo isso. Agora eu quero ver se eu consigo pedir uma ajuda para a Rose aqui. Nós tínhamos um quadro maior aqui, um quadro grande que a gente fazia até negócio de... Segura aqui para mim. Vou ver se eu consigo escrever alguma coisa aqui. Aqui, amados, Deus, não sei se vai dar para ver. Não dá, né? Vou ver se o rosa está mais forte. Dá não, né? Então deixa eu falar mesmo, vou ter que falar. Tem que comprar isso aqui, às vezes eu vou usar. O que acontece? Aqui em cima, Deus, ele passa autoridade, toda a autoridade para o homem. O homem assumiu a autoridade, Deus passou, como imagem de Deus aqui na terra. Mas o que Deus fez no capítulo 3, ou o homem fez no capítulo 3? O homem, ele passou essa autoridade, ou seja, ele deixou essa autoridade de Deus ser subjugada. Porque a serpente chegou para ele e falou que ele podia desobedecer a Deus, e ele desobedecia a Deus. Como se fosse assim: eu não preciso de Deus para poder viver na terra. Eu posso comer da árvore que Deus falou para não comer, eu vou comer. Então ali Deus falou o quê? Então você pode viver sozinho do jeito que você quer. E tornou o quê? A terra maldita. E Deus aí tirou, o homem saiu fora do jardim. Ficou fora do jardim. Não teve mais acesso à árvore da vida. Isso eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que aconteceu? A partir daí o homem viveu trabalhando, comendo, como era antes. Eu não vou entrar também nesse mérito de como é que Deus vivia com o homem, como é que vivia antes. Tem assim uma breve ideia, mas não era conforme é hoje, e nem conforme foi depois que entrou o pecado no mundo. E Deus começou a criar um plano, que eu queria traçar aqui para vocês entenderem. Deus começou a ser um Deus que fez alianças com o homem. Era bom que vocês sentassem aqui, que às vezes eu queria que vocês participassem bastante. Fizesse alianças com os homens, né? Que aí se vocês conversarem, eu estou aqui de olho em vocês. Aliança com os homens. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, não vou trazer todas as alianças, mas eu vou trazer algumas. Por exemplo, aliança com Noé. Deus chegou, achou que Noé, eu podia fazer uma aliança com Noé, que através de Noé eu ia resgatar aquilo que foi perdido no paraíso. Tanto que ele fez uma arca, mandou chamar todas as pessoas que queriam entrar na arca para fazer um novo mundo. E ali ele começou uma nova forma de fazer a criação, né? Através de Noé. Mas não deu certo. E aí ele foi buscar outra aliança. Com quem? Abraão. Fez uma aliança com Abraão, fez depois uma aliança com Isaac, fez uma aliança com Jacó, e a partir dali ele criou um povo chamado povo de Deus. Então, eu costumo, não estou falando que essa é a forma mais correta, talvez eu não vou pensar, poxa, não é bem assim, vamos estudar teologia. Eu estou te dando uma visão que Deus ficou tentando, através do homem, fazer com que através dessas alianças, trazer de novo o homem para o seu lugar, aonde ele constituiu como autoridade aqui na terra. Mas todos os homens que ele fez aliança não foram
conforme deveria ser. Então Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, e depois permitiu que o homem se tornasse a morar no Egito e resolveu, olhou para a escravidão que o homem estava vivendo aqui na terra, no caso, que ele escolheu através de Abraão, um povo que ele escolheu, que ele pensou que esse povo seria o povo que ia salvar o mundo, que era a nação de Israel. E aí ficou escravo no Egito, e ele mandou um libertador. A palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, que Deus viu o sofrimento do seu povo e desceu até a terra. E aí, através de Moisés, ele fez uma nova aliança, criou leis, né? Formou um povo, e através desta nação que foi formada, que é a nação de Israel, ele tentou salvar o mundo, mas também não constituiu ali a verdade de Deus. E depois ele foi até Davi, estou pulando alguns passos aqui, chegou até Davi. Davi seria aquele que representaria também a salvação do mundo. Mas também Davi não conseguiu constituir-se naquilo que precisava para salvar o mundo. E depois de Davi, amados, ele foi um bom exemplo, um exemplo tão grande, que eu vou pular agora até Jesus Cristo. Chegou até Jesus Cristo. Quando chegou em Jesus Cristo, nós podemos observar uma coisa. O que o povo de Deus pensou? Que Jesus Cristo seria o Salvador do mundo, mas como Davi. Da forma como fez aliança com os demais, ele também fez aliança com Jesus e vai destruir o mundo todo, porque isso estava na mente. Deus é um Deus de alianças. E Jesus Cristo veio trazer o quê? Uma nova aliança. Entrou a nova aliança. Então, todo o povo judeu, o povo de Deus estava ali e falou assim: poxa, não deu certo com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Agora surgiu o novo Davi, o filho de Davi chegou e agora vai dominar o mundo todinho e vai ser, e nós vamos voltar para isso. É mais ou menos isso que o povo judeu pensou. Mas só que Jesus Cristo, ele não veio conforme o povo e conforme o homem queria. Ele veio de uma forma diferente. Ele veio estabelecer autoridade aqui na terra, criando um caminho. E que esse caminho não era o caminho da imponência, da guerra, do domínio através da mão forte, não. Do exército, do Senhor dos exércitos, não. Jesus Cristo veio aqui ser homem. Ele veio resgatar o que foi perdido lá no paraíso, que foi a desobediência, que foi a autoridade que o homem tinha. Ele veio restituir a igreja do Senhor. Não sei se vocês têm dúvida dessa explanação que eu fiz, eu queria fazer tudo num quadro, mas eu não pensei que aqui tinha um quadro grande, tínhamos um quadro grande aqui, eu queria fazer esse desenho mais ou menos dessa linhagem, dessa separação. Porque quando o homem se pecou, ele perdeu toda a autoridade ali, ele dividiu a autoridade com Satanás. Então a terra ficou maldita, porque Satanás hoje em dia é o sedutor de todo mundo. E ele domina sobre toda a carne. Mas aí Jesus veio trazer a visão espiritual. Jesus veio salvar o espírito e não a carne. Tanto que ele morreu, entregou a carne dele ali e deixou o espírito dele para que seja o selo da sua salvação. Amém, queridos? Então, amados, vamos lá que eu vou dar uma caminhada com vocês agora sobre essa autoridade que eu chamo de autoridade espiritual. Na prática do conhecimento, o poder de Deus será a ferramenta, tá? Como eu disse, essa questão que Deus fez aliança com os homens, do ensino prevalecer, vocês pensam assim, poxa, Jesus veio aqui, não escreveu o livro, não fez nada, fez a caminhada dele e deixou o quê?
discípulos. Amém? Foi isso que Jesus deixou? Deixou discípulos. Para que desse continuidade àquilo que ele começou. Ele deixou, repete comigo, discípulos. Deixou discípulos. Aí pastor falou, discípulo então foi a coisa que começou com Jesus? Não. Começou lá atrás. Eu não vou pegar todos os exemplos, mas eu vou pegar um exemplo que você vai me entender. Nós vamos abrir a Bíblia novamente agora, no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6. Deve estar ali, todo o Alexandre tem colocado ali. Ela. Qual é a primeira palavra que está ali em cima? Os discípulos dos profetas. Então, essa coisa de discípulo não é coisa de Jesus Cristo só, não. Isso aqui já vem lá de trás. Deus instituiu isso. Deus instituiu o quê? O que significa a palavra discípulo, amados? Alunos. Discípulo é a mesma coisa que aluno. Aluno para quê? Para aprender. Ensino. Ensino. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Os discípulos dos profetas, né? Os discípulos dos profetas, eu vou ler aqui na minha versão, deixa eu ver se eu tenho. Aqui na minha versão. Acho que é a mesma que está ali. NAA. Então o pessoal pode entender. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tornemos lá e tomemos de lá um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Olha para mim aqui agora, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Os discípulos já estavam crescendo na época de Eliseu. Ele falou assim, isso aqui está pequeno, vamos construir um novo templo. Vamos aumentar o templo, porque está aumentando os discípulos. O ensino é fundamental. Já ouviu falar isso? Não somente na igreja, não, o ensino é fundamental. Inclusive temos hoje em dia, o ensino fundamental é o princípio, é a base de tudo. Eu estava ontem conversando lá eu até gravei, né? Porque no ensino que eu fiz ontem, o trabalho que eu fiz ontem com as crianças, eu preferi falando de discipulado. Falei, por que eu tenho que discipular vocês, professores? Porque vocês vão ensinar. E eu tenho que ensinar vocês, que eu tenho autoridade para ensinar vocês, para que vocês estejam debaixo da autoridade e para vocês fazerem a mesma coisa, porque o ensino traz uma coisa importantíssima. O ensino vem desde quando Paulo fala de corpo, cabeça, corpo, é um aprendizado, é um discipulado, é uma coisa fundamental para a igreja, é o ensino. Que aí você começa a fazer as coisas, praticar, como eu falei aqui, o poder de Deus automaticamente. Quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele decora aquilo ali. Como assim que ele decora? Por exemplo, você acorda, ele já sabe que tem que escovar o dente, ele já vai escovar o dente. Aí é um hábito, pastor. Mas quem que te deu esse hábito? Foi Deus? Não, foi o teu pai, foi tua mãe. Acordou, tem que escovar o dente, tem que tomar um café, tem que obedecer, tem que botar uma roupa, não pode botar roupa molhada em cima da cama, não pode fazer. São certos detalhes que a autoridade da casa vai te colocar para você. E você cria hábitos. Amados, nós temos um hábito da vida, do nosso corpo, né? Como dizia, acho que é o Atmani, esse livro aqui, ó, Autoridade Espiritual. Isso aqui é um best-seller. Se você pegar Google e botar assim, o Atmani, esse homem, ele foi morto por Mao Tse Tung. Alguém ouviu falar de Mao Tse Tung? Foi um ditador chinês. Matou esse homem aqui. Ele foi um mártir. Morreu por causa que pregava o evangelho.
Watchman Nee. Ele escreveu esse livrinho aqui, e não só esse, tem muitos livros de Watchman Nee. Ele fala que a autoridade é tão maravilhosa, a autoridade da vida, porque você tem órgãos no seu corpo que automaticamente obedecem para te dar vida. O coração bate, sem você pedir, que a cabeça bate o coração, não, ele bate automaticamente. São coisas que também os seus órgãos obedecem à cabeça automaticamente. Quando eu estou botando a mão aqui, ó, eu não estou pedindo para eu botar a mão, a mente já sabe algumas coisas que eu preciso fazer. Os órgãos funcionam. É uma coisa tremenda o que Deus criou quando fez o ser humano para ser dominador. Para poder dominar sobre todas as espécies. O homem perdeu o valor, esqueceu do valor que Deus deu ao homem. E cada vez mais estamos desobedecendo a Deus. Então, amados, vamos ver esse texto aqui. Esse texto aqui, os discípulos, né, achou que aquele lugarzinho ali estava pequeno e vou procurar uma viga e chamou, né, primeiro pediu o quê? Autorização ao seu professor. Quem é o professor? O profeta Eliseu. Os discípulos, os profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos lá, né, construamos. E o Senhor, Eliseu, disse o quê? Vão. Pode falar, minha irmã. Eu vou chegar lá. É muito complicado. Não tem uma resposta assim. É isso, autoridade é isso. Eu vou falar que autoridade é renúncia. Você não vai entender nada. Autoridade é renúncia. Jesus Cristo, para ter autoridade aqui na terra, ele renunciou o que ele era. Ele não usurpou ser igual a Deus e viveu como figura humana para poder ter autoridade. É uma coisa muito mais do que a gente pensa. Por isso que não é tão fácil assim. O que eu quero passar para vocês é quando você tem o conhecimento, quando você é ensinado, quando você está debaixo de uma autoridade, ou seja, a autoridade, você não conhece uma pessoa pelo homem que é, mas pela autoridade que ela exerce. Isso é muito fundamental. Você tem que saber. Se você está conversando com um presidente, você não fala ali com um homem, você fala com autoridade. Conversou com, mesmo sendo quem for. Talvez eu não consiga expressar toda essa autoridade, tudo que é autoridade, que eu estou querendo falar em autoridade espiritual, autoridade delegada e outra autoridade, que é uma autoridade maligna, que também está envolvido nesse processo. Então, são autoridades que a gente tem que saber lidar. E nós temos uma autoridade que nós temos que ter conhecimento para poder exercer essa autoridade como servo de Deus. O que Deus passou para você. Mas, para isso, tem uma linha de obediência. Eu vou contar um fato aqui. Eu, às vezes, não gosto de contar isso, mas em 2003, eu estava na igreja de Itaipu. Eu era pastor aqui, e o pastor de lá faleceu. Como eu era pastor auxiliar de Itaipu e aqui era a congregação, o SD me chamou para ser pastor lá e aqui. Eu fiquei pastor aqui e pastor a partir de agosto de 2003, depois do falecimento do pastor Eli Teodoro. Eu fiquei lá e aqui. E nisso, eu não sei se fui eu, nós tínhamos chamado um missionário para fazer uma campanha lá na igreja de Itaipu. E foi uma campanha às terças-feiras, que o culto lá era terça e quinta, tinha uma campanha terça-feira. A igreja ficava cheia. E nessa campanha, né, um missionário, ele ministrava muito bem, era bem conhecido aquele missionário, e ele pregava muito sobre cura, milagres, cura. E a gente fazia o culto normal, como eu faço aqui. Passava a palavra para ele, eu te passo a autoridade espiritual para você. Eu, inclusive, faço até hoje isso, quando eu passo para o Eduardo, quando eu passo para o Alexandre, eu passo a autoridade espiritual para você.
E nisso ele ministrou, ele chamou pessoas à frente, teve um senhor até que estava de cadeira de roda, começou a andar, tinha outro que estava com gesso no pé, ele falou, você pode tirar esse gesso que você está curado, teu pé está curado. Aconteceu milagres lá assim, coisas, pessoas chorando, libertas, curadas, uma coisa assim, muito abençoada assim. Aí ele chegou no final do culto e falou assim, ó, você está vendo tudo isso que aconteceu aqui? Tudo isso, os milagres todinho. Isso não aconteceria, né, se o pastor aqui falasse assim, hoje não tem milagre aqui, é só pregação da palavra. Isso não ia acontecer. Ou então, hoje eu não quero que você ore. Não ia acontecer. Ou então, se ele falasse assim, ó, hoje o que ele orar aqui não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, onde é que ele quer chegar? Porque ele é autoridade sobre mim. Se ele não delega autoridade, eu não posso fazer. Eu não consigo fazer. Porque é dele que vem de Deus para mim. Quando ele falou isso, eu entendi. Não sei se vocês estão entendendo. Então, autoridade é uma coisa muito complexa. Por isso que nós temos que estar debaixo de autoridade. Por isso que a autoridade foi instituída a Jesus Cristo. Mesmo ele passando autoridade para Eliseu, mas só Jesus Cristo, através da renúncia de ser humano, de entrar conforme. Quando chegou no Getsêmani, Jesus Cristo fez o quê? Ele chegou lá, orou, falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer, eu não quero passar por esse sofrimento todo, eu não quero isso para mim. É como se fosse assim, Pai, se puder, não tem outro jeitinho, não. Mas no final ele fala, seja feita a tua vontade. Ele reconhece, né, que o sacrifício, olha só o que eu vou falar aqui, o sacrifício, o Atmani fala isso também, acho que o Atmani fala aqui sobre isso, o sacrifício é menor do que a vontade de Deus, a autoridade de Deus. Não adianta o sacrifício se não tiver autoridade. Quando o próprio Saul pegou aqueles animais todos, quando Deus falou assim, o profeta falou para ele, ó, mata vai lá e destrói todos os amalequitas. Ele foi, trouxe o rei Agag e trouxe os animais, e quando o profeta chegou, que barulho é esse de boi mugindo? O profeta perguntou para o rei Saul, ele falou assim, esses boi mugindo eu trouxe para sacrificar ao Senhor, com aroma agradável ao Senhor. Mas ele não mandou você matar os animais, matar tudo, e vocês, não, mas eu quero sacrificar o Senhor, é melhor para agradecer. Mas Deus não falou através de mim, do Samuel, para você sacrificar, não sacrificar, porque sacrifício como é que ele falou? Rebeldia. Sacrifício não é agradável a Deus. Agora eu tenho que ler aqui. 1 Coríntios capítulo 1 Samuel capítulo 15. Eu não quero perder a palavra. Primeira Samuel capítulo 15. Achou aí, Alexandre? Olha lá. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor, quando passa. Assim que disse o Senhor dos Exércitos: castigará os amalequitas pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Continua. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. Não poupe a ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vou explicar para vocês aqui o porquê que Deus mandou matar. Isso aí depois Saul convocou o povo e fez a contagem de Telaim, 200.000 homens e tal. Então, pode passar. Saul foi à cidade, Amalequita, e pôs emboscadas no vale. Continuando. Então disse aos queneus: vão embora, afaste-se daí por meio dos amalequitas,
para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Continua. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, tudo que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciou a Samuel: Saul já chegou a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou com Saul e lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Samuel encontrou com Saul e lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas. Ele não botou nem ele trouxe, falou que trouxeram. Ele é autoridade, nós disseram que igual Adão e Eva, né? Foi Eva que mandou eu comer do fruto. Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Saul continuou: não é verdade. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Foi colocado por cabeça da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Continua. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Amém, queridos? Sacrifício nunca vai ser melhor do que obediência. Então Jesus Cristo aqui viu o sacrifício da cruz. Falou: meu Deus, tu tem que morrer na cruz e tal. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a vontade do Senhor. Né? Nós não podemos trocar o sacrifício pela obediência. Não adianta você fazer a obra de Deus maravilhosamente, fazer em tudo quanto é lugar: pastor, mas salvei, libertei, curei, fiz um monte de coisa pelo Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo.
Mas se você não obedecer, eu não te conheço. Então, uma das coisas de autoridade é renúncia. Renunciar àquilo que você pensa que é. Amém, queridos? Então, continuando aqui, mas voltando ao nosso texto de Eliseu, que eu parei aqui, desse tempo aqui. Eliseu, os discípulos de Eliseu, né, capítulo 6, versículo 1 e 2. Então, Eliseu disse, vão. Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com os seus servos, com os teus servos. Eliseu disse, eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou, ali, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Amados, fazer o ferro flutuar é benção, né? Coisa de Deus, amém? Agora, eu quero que vocês vejam o que aconteceu. Os discípulos, eu gosto muito de fazer quando eu dava aula no curso de evangelista, lá da Elim Vital Brasil, eu falei assim, eu vou explicar para vocês, mas o bom é aula prática. Quando Deus passa autoridade, as coisas, você pode fazer os milagres de Deus com o conhecimento, através do ensino e a prática. O que Deus quer é uma igreja vencedora. Mas uma igreja vencedora que não fique perdida, mas que esteja uma orientação, que esteja uma direção, esteja uma autoridade. Uma vez eu cheguei aqui, fui chamado para pregar lá fui levar aquele Gilberto lá naquele centro de recuperação. Quando eu vi que aquilo lá estava acontecendo muitos milagres, que lá eu estava pregando lá, eram muitos milagres, com autoridade que Deus me deu, né? Eu fui e falei assim, pessoal, vamos uma aula prática para você. E levei uma grupo aqui, levei Tiago, levei Tadeu, levei um monte de gente daqui, fui lá, vamos para lá. Não para mostrar algo, mas para ver como que era que eles ficaram admirados. A gente orava pelas pessoas, eu passando autoridade, eu orando. Os milagres aconteciam, coisas milagrosas, curas milagrosas, coisas assim que... Falei assim, o que Deus dá autoridade é para a gente, neste mundo, mostrar o que Deus é conosco e o que Deus pode fazer através de nós. Não somente no milagre, numa pregação, numa palavra, num louvor. Deus quer passar autoridade para a igreja. Mas para isso, nós precisamos estar renunciando a nós mesmos. Muitas coisas a gente vai estar debaixo de situações em que temos que renunciar a nós mesmos para que Deus possa agir em nós. Continuando aqui, amados. Agora, essa autoridade de Eliseu falou uma coisa, ele fez uma coisa absurda. Ele pegou um pedaço de pau, jogou dentro d'água para poder o ferro flutuar. Como é que pode isso? Que lógica tem essa? Uma vez eu preguei sobre isso, eu fiquei pedindo a Deus uma revelação. Eu falei assim, pessoal, sabe o que ele jogou na água? Ele jogou uma madeira. Foi Deus que mandou ele jogar essa madeira. Eu falei assim, sabe por quê? Porque Deus ali estava vendo nessa madeira aquela cruz de madeira que Jesus Cristo, que é a autoridade maior, estava por vir. A madeira, ela faz flutuar, ela faz um milagre. A cruz do Calvário foi a nossa redenção. Ali foi doado a nossa autoridade. Eu uma vez preguei sobre isso. Não estou dizendo, você, poxa, pastor, mas não. Para fazer flutuar o ferro, ele jogou uma madeira, né? Foi uma coisa assim uma coisa meio absurda, muito absurda, para poder isso ter que acontecer. Mas eu queria que você, como é que Eliseu pegou essa autoridade? Como é que Eliseu soube disso? Como é que Eliseu resolveu jogar madeira? Por que aquilo subiu? Quem deu autoridade para Eliseu? Não me responda. Foi Deus, pastor? Indiretamente.
Quem deu autoridade para Eliseu? Eu vou te mostrar agora. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 6 somente. Amém? 1 Reis 19, 6. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 6. Acharam? Agora eu quero ver certinho. Não. Não é primeira Reis, não. É segunda Reis, perdoe. Segunda Reis. Segunda Reis 19. Versículo 6. Segunda Reis 19, 6. Segunda Reis 19, 6. Segunda Reis. Totalmente errado. Desculpa, Alexandre. Estou chegando mal. É primeira Reis mesmo, só que é 19. Primeira Reis 19, 6. 19, 6. Misericórdia. Papai do céu. 19, 16. Primeira Reis 19. Agora, doutor. 19, 16. Primeira Reis 19, 16. Eu tenho que operar a catarata. 19, 16. Amém? Achado? O mundo das coisas. Hoje eu também achei isso mesmo. A Jeú, filho de Nissi, o Girais, né? Rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lado, o Girais, profeta em teu lugar. Para quem Deus está falando isso aqui? Para Elias, profeta Elias. Porque Elias aqui se meteu na caverna, pediu para morrer, pediu para sair, e Deus falou assim: você agora vai sair do circuito, e quem vai entrar, Eliseu vai ficar no teu lugar. Mas quem instituiu foi Deus. Deus falou assim: Elias, agora você vai fugir, Eliseu no teu lugar. Amém? E Eliseu, aqui no próprio capítulo 19, está escrito aqui no versículo. Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com 12 jutas de bois adiante dele. Eles estavam com a tua décima, 12, né? Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele este bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu por seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu-os ao povo, e comeram. Então dispôs e seguiu Elias e o servia. Então Elias foi, chamou Eliseu, e Eliseu aceitou, se despediu da sua família e renunciou tudo que tinha e veio a servir a quem? A Deus? Não, ele servia a Elias. Eliseu veio servir a Deus. Seguiu Elias e o servia. Pastor, como é que pode ser isso, né? Como é que Deus faz as coisas? Deus é um Deus de ordem, de autoridade. Para ele passar a autoridade para Eliseu, tem um passo. Agora você vai em 2 Reis capítulo 1. 2 Reis capítulo 1. 2 Reis capítulo 1, você vai ver do versículo 9 até em diante. Eu não vou ler tudo. No versículo 9 em diante. Capítulo 2, versículo 9, você vai ver do versículo
disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. 2:16. Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Eita, não é 16 não. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Jesus, misericórdia de mim. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Amém? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: bom que vocês estão lendo Bíblia, correndo para lá e para cá. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: eu peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Versículo 10. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Né? Então aqui, amados, uma coisa que é importante. Elias disse para Eliseu: pede o que queres. Uma coisa que Eliseu tinha, além de ter sido chamado por Deus, ele tinha que querer. Se você não querer, Deus te obedece. Eu não quero não. Mas se você aceitar, Ele vai fazer. Você tem que dizer o que você quer. Se você falar: não, Senhor, não quero lutar contra Satanás, eu não quero essa vida com Deus, eu quero ficar em casa, eu quero fazer do meu jeito. Vai fazer do teu jeito. Se agora Deus tem um chamado para você, mas você aceitar o chamado, você tem que dizer para Deus: eu quero. Se você não disser eu quero, ele não. Por isso que ele botou aqui claramente. Havendo de Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça. Aí ele foi: peço-te que me torne por herança porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero essa porção que você tem, que Deus te deu, eu quero para mim. E ele, quando Elias foi, olha só que coisa interessante. Elias, quando foi tomado, né? Aí diz aqui no versículo 13: então levantou o manto, não, versículo 12. E vendo que Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou um manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. O que aconteceu? Ele pegou o manto de Elias e viu assim: poxa, agora eu estou com a autoridade de Elias. Se eu estou mesmo, pegou, botou na água do Rio Jordão, a água se abriu e ele passou a seco. Amém, queridos? Deus mostra, amados. Deus quer fazer isso com você e comigo. Mas Ele quer passar essa autoridade, é uma coisa que vai passando para a igreja. Tem um exemplo aqui que eu vou passar, que eu já passei outras vezes. A Cleide está ali. Eu já fiz uma campanha aqui na igreja. Não foi do manto de Elias? Não foi isso? A Cleide passou pelo manto e pediu o quê, Cleide? Ela chegou e pediu pelo neto dela. Quando passou pelo manto de Elias, nós fizemos um manto aqui, falou assim: eu, com a autoridade que eu tenho espiritual, eu falei assim: esse manto representa o manto de Elias, e quem tocar nesse manto aqui será curado. Pede uma coisa que vai receber. Ela pediu pelo neto dela, botou a mão e o neto dela foi curado, nem estando aqui. Mas pastor, como é que pode isso de lá para cá? E eu vou ter que chegar até lá, vou devagarzinho. Que a minha missão aqui hoje era passar para você que a autoridade de Deus, ela tem que continuar na igreja, porque nós temos que fazer diferença nesse mundo. Nós temos que fazer a diferença.
como dizem os profetas aí, Deus não tem pressa. Deus sabe tudo o que vai acontecer, Ele tem todo o domínio de todas as coisas. Mas nós é que temos que nos colocar à disposição. Isaías 60, dispõe-te e resplandece a tua luz. Porque Deus quer fazer e manifestar em você. Ele quer usar você. E eu, justamente como pastor, quero passar essa autoridade para você. Mas todas essas ferramentas da autoridade que Deus dá à igreja, é para quê? É para que você possa exercer com um fim proveitoso. Quem quer usar essa autoridade para fazer alguma coisa? Poxa, pastor, quero curar para dizer que eu curei. Acabou, Deus não vai curar. Nem eu passando autoridade. Agora, Deus quer usar você. Já me usou muitas vezes. Até quando eu não sei. Até pessoas que não quiseram falar. Deus quer fazer milagres para mostrar que Ele é Deus e Ele é autoridade sobre todas as coisas aqui. E deu a sua autoridade para a igreja. Por isso que a igreja é constituída de apóstolos, mestres, como Paulo fala, bispos e autoridades espirituais, que eu tenho que estar debaixo de uma delas. A igreja foi formada assim. Lá em Jerusalém tinha o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, que determinava a autoridade e delegava as funções. Por isso que nós vivemos debaixo da autoridade. Por isso que você não pode ser como é que se diz assim, que nem aquele que no burro lá falou com o burro. Como é que é o nome dele? Balaão. Balaão, ele era um homem que falava com Deus. Mas ele não tinha ensino, não tinha conhecimento, não estava ligado a ninguém. Ele falava com Deus. Deus falava, ele resolvia o que ele queria. Ele sabia que estava precisando de dinheiro, ia lá com Balaque e fazia. E se tornou uma pessoa totalmente errada, porque ele se voltou contra a própria nação de Israel, que era a autoridade naquela época. Tem outros exemplos que eu posso dar aqui, muitas autoridades. Então, essa que Deus quer passar para a igreja, nesse momento. Aonde você colocar a planta dos seus pés, amado, é solo santo. Aonde você abrir a sua boca, Deus quer falar através de você. Deus quer dar dons espirituais, ferramentas para você. Não precisa nem dizer, às vezes tem muita gente que fala assim, eu não consigo fazer um milagre, eu vou inventar um milagre, eu vou pedir uma pessoa para dar um testemunho para poder fazer. Não precisa disso. Se não acontecer, não aconteceu. Se não curou, não curou. Se pediu vou pedir um aleijado para levantar, levantou. Não levantou, não levantou. Deus não quis curar. Entendeu? Deus não quis curar. As coisas acontecem dessa forma, mas tem que ser como Deus quer. Eu não comecei nem a dar minha aula aqui direito, eu tive que interromper essa parte. Por que, amados, eu falei isso também? Quando eu falei lá com os professores ontem, e quando eu estou dando esse curso de discipulado às sexta-feira, é porque não foi eu que instituo discípulos, alunos. Deus que pediu para fazer isso. Nós temos que ter pessoas que vão seguir uma norma, que a gente vai entender. Os professores vão dar aula tudo de uma forma da qual o pastor está conduzindo. Lógico, eu vou escutar a ideia, o outro falou assim, vamos aumentar a tenda. Elias chegou, vamos aumentar a tenda. Mas Elias podia dizer, não vamos fazer nada disso não. Talvez Elias não pediu, quem mandou você tomar o machado emprestado? Não tinha nada que pedir emprestado, a gente tem machado aqui. Aí ele pegou emprestado, mas Elias foi lá e falou assim, jogou um balão e o machado subiu. Mas porque tudo isso é discipulado. Aquilo ali é uma prática do discipulado, da autoridade de Elias, de Eliseu, sobre aquelas pessoas. Pode falar, minha irmã. Não? Então, a outra coisa, mais um textozinho que eu queria ler para encerrar, para a gente ministrar a ceia do Senhor, está em Tiago, capítulo 5. Tiago é o Novo Testamento, né, pessoal? Eu não cheguei nem na Nova Aliança, que eu tenho que falar ainda muita coisa da Nova Aliança. Tiago, capítulo 5.
versículo 13 em diante. Tiago 5, 13. Está na tela ali, ele já botou lá. Ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Olha só, para aqui, vou parar até aqui. Chame o quê? Os presbíteros da igreja. Tá? Presbíteros da igreja. Eu sou um presbítero. Na igreja metodista eu sou presbítero. Eu sou presbítero e pastor da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Depois ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias, eu estou lendo agora a versão revista, não é a NAA. Elias era homem semelhante a quem? Quem é esse Elias aqui? É o profeta que era o discipulador de Eliseu, que fez muitos milagres, que mandou a chuva parar, que mandou tudo isso. Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. No final ele fala da salvação. Todas essas ferramentas que nós temos, que Deus dá autoridade, é para salvar uma vida. É para salvar uma vida. Eu estava lá no dia dos namorados. Xarabarabás. Eu estava vendo lá os casais, todos. Mas eu estava de olho. Roberto e Rosilene era meus alvos. Quantas vezes conversei com eles? Meus alvos era o Marcinho e a Natália, sua esposa. Quem é Marcinho, pastor? Não veio para a igreja, é o filho do Edivaldo. E a nossa irmã Ivonete e o Rodrigo. Amados, eu podia dar atenção para todos vocês, mas vocês estão na igreja. Vocês recebem o ensino. Se vocês não vêm é porque vocês não querem. Eu quero salvar vidas por reino de Deus. Eles não estão na igreja, mas estão vindo. Em nome de Jesus, estão vindo. Então isso é fundamental, amados. A gente está na presença do Senhor, buscando essas ferramentas com um propósito. Fim proveitoso, salvar uma vida para Deus, 2 vidas, uma vida só, não precisa ser muita não, uma só. Pegar essa vida e eu vou te discipular e você vai discipular essa vida. Discipular nesse caminho que eu estou te ensinando aqui agora, que eu estou passando na escola dominical, que eu vou passar sexta-feira. Discipular para quê? Para que a gente tenha sede de salvar uma vida. Eu renuncio o que eu sei, o que eu conheço, para poder servir ao Senhor. Isso é fundamental. Deus faz coisas maravilhosas e quer usar vocês. É isso que é uma coisa da autoridade que Deus passa para a igreja, para a gente renunciar a nós mesmos. Eu vou falar dessa renúncia. Não vou comentar mais nada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Vou pedir o Alexandre para o louvor, o Ministério Louvor, não sei como é que vai ser. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, amados, que nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Depois a gente vai fazer as ofertas. Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, para declarar que somos dependentes de Ti.
Obrigado, Jesus, pela minha cura. Eu falo da minha cura, Senhor Deus, porque o que aconteceu no hospital tinha muita coisa entre eu e você, eu e o Senhor. E quando o Senhor prolongou um dia que o Senhor prolongou a minha estadia naquele hospital, que eu não entendi. Fiquei mais um dia naquele hospital, eu não estava entendendo nada. Era para receber alta na sexta, eu não sabia. Eu reclamei, Senhor, fiquei triste. Porque depois eu ia fazer todos os processos que o médico falou para mim. Mas o Senhor me deixou lá. E quando estava tudo certo, falou que ainda chegou 2 horas da tarde, ele me dá a notícia que eu ia ficar mais um dia. Quando chegou a noite, papai do céu, o Senhor me disse por quê? Porque eu ainda tinha que fazer mais uma cirurgia naquele hospital. Eu não sabia, papai. Eu não podia deixar de vir domingo de manhã, como eu fiz semana passada aqui, porque essa aqui é a sua casa. Essa casa não foi feita para a gente comer, beber, se divertir. Essa casa foi feita para te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome, Senhor. E que todos possam olhar para mim, para que vejam Cristo em mim. Porque eu estou como capitão desse navio. Para que vejam em mim o esforço, o sacrifício, não. Para que vejam Cristo em mim, não o meu sacrifício. Mas que eu te amo, que eu quero te amar mais. Eu quero, Pai, que o Senhor me corrija quando for necessário. E quero que todos, Pai, tenham essa sede de Ti, muito mais do que a minha, que é pouca. Em nome de Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Vamos pedir perdão dos nossos pecados. Peça silenciosamente aí com Deus o seu pecado. Fala, Senhor, tira meus pecados. Limpa-me, purifica-me de toda injustiça, de tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Fala com Deus. Pai, tu sabes que eu liguei, falei coisas torpes que eu não devo falecer. Não quero mais palavras torpes na minha boca, não quero pensamentos ruins. Eu quero os pensamentos bons, verdadeiros, que nem Filipenses 4:8 diz, quando Paulo fala boa fama, verdadeiro, coisas boas, Pai, que edificam. Tira, Senhor Deus, os pensamentos ruins, ó Pai, porque nós somos seres humanos, estamos fadados a isso, porque somos carne, Senhor Deus. E a terra, como nós lemos aqui, ela está amaldiçoada, por isso que está sendo destruída. Mas o Senhor trouxe a nós, ó Pai, como igreja, como autoridade espiritual aqui nessa terra, para louvar, para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Ministra sobre os teus filhos, ó Pai, ministra sobre eles. Repete comigo assim, fala, Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor, de toda injustiça, de tudo aquilo que fiz, que não te agradou, que é contrário à tua palavra, me perdoa. Pensamentos, palavras e atitudes. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar adorando a Deus. E eu queria chamar aqui o Ministério de Santuário, a nossa irmã Cleide, para poder estar ministrando junto comigo aqui a ceia do Senhor. Senhor, eu consagro esses elementos, Pai. O pão representa o teu corpo e o suco de uvas representa o teu sangue. Que a partir de agora, Senhor Deus, nós estamos no cenáculo, lá onde Jesus Cristo começou toda essa nova aliança, e dizendo, eu vou para a cruz do Calvário, eu preciso dar o meu corpo por eles, por esses discípulos que são 12, que representam uma nação, que essa nação somos nós aqui também, a nação do Senhor. O Senhor chegou, este é o meu corpo que eu darei por vocês, para que vocês, quando comer, lembrem-se que é em minha memória. E o sangue que derramou na cruz do Calvário, representado por esse suco de uvas, nós colocamos diante de Ti, para que eles bebam e comam e renovem a aliança com Cristo, em nome de Jesus. Pode vir aqui, enquanto a gente louva ao Senhor, pegar os elementos da ceia. Em casa, Ele
Paulo entregou o que ele recebeu do Senhor, e eu entrego a vocês, talvez segundo o Senhor, através dessa autoridade.